Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre máscaras, né? As máscaras têm sido muito utilizadas na pandemia agora do coronavírus. Mas e aí? A gente pode utilizar qualquer máscara? Todas têm a mesma eficácia? Então é importante que a gente saiba que existem máscaras diferentes, tá certo? Então a gente tem basicamente as máscaras de pano, que é essa aqui, que é uma máscara de pano de tecido, tá certo? A gente tem a máscara chamada cirúrgica, que é uma máscara já mais bem desenhada do ponto de vista industrial, e tem aqui dois modelos de máscaras que a gente chama de PFF2 ou N95, tá certo? Então são essas três máscaras basicamente que a gente vai estar conversando hoje. Então começando com a de pano. A máscara de pano boa, serve. O que acontece? É importante que a máscara de pano ela tenha camadas de tecido de algodão, tá certo? Então tenha duas ou pelo menos três camadas, assim como a norma da ABNT recomenda, a prática recomendada. Por que isso? Para que você tenha um trançamento do algodão que, de certa maneira, tente reproduzir o poder de filtração de uma máscara mais industrial, tá certo? Então, duas ou três camadas são fundamentais. A máscara de pano, ela não vai ter a mesma eficácia para filtrar o que vem de fora. Quando o indivíduo está respirando um ar de fora, ela é menos, vamos chamar, eficaz do que uma máscara cirúrgica ou uma máscara N95. No entanto, ela é muito fortemente eficaz para impedir que aquela pessoa que esteja com a máscara de pano, de tecido, falando, as secreções delas não gerem aerossóis nem gotículas. As secreções vão ficando grudadas na parte interna da máscara. Só que isso tem tempo. Isso geralmente leva umas 4 horas de uso contínuo para ela ficar sobrecarregada, molhada, e aí ela passa a não ter mais uma eficácia boa. E aí ela deve ser substituída, tá certo? Então, a máscara de pano, ela pode ser utilizada para prevenir. Eu previno que as minhas secreções cheguem a você. Se você está utilizando a máscara de pano, a sua secreção chegue para mim. Ou seja, eu te protejo, você me protege. No entanto, ela é menos eficaz se alguém estiver sem máscara, falando muito próximo de você que esteja com a máscara de pano. Então, toda vez que a gente usa uma máscara de pano, a gente procura pelo menos manter uma distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas para que você evite essa situação. Porque às vezes o cara baixa a máscara e fala com você e de repente ele pode estar contaminado. Se você tiver uma distância muito curta e utilizando a máscara de pano, você poderia até se contaminar, tá certo? A máscara de pano pode ser reprocessada, ela pode ser lavada e reutilizada. O ideal é que ela seja lavada e reutilizada aí no máximo 5 a 10 vezes, não mais do que isso, porque o tecido vai ficando exatamente, vamos chamar assim, despedaçado. Ele vai perdendo as características naturais, tá certo? Ela pode ser reutilizada dessa forma, como eu falei, sendo lavada normalmente com água e sabão, não tem necessidade de colocar em cloro nem nada, água e sabão, deixa secar, acabou e volta a usar. A outra coisa importante é que a gente sempre pega a máscara pelas alças, tá certo? Então eu vou pegar a máscara sempre pelas alças, eu não vou pegar pela parte exatamente que vai estar exposta às secreções. E colocar a máscara sempre de uma forma que eu consiga exatamente não pegar na parte de contato direto, que ela tenha exatamente, receba as secreções. E vou tirar ela exatamente também pela aba. Uma coisa importante é onde é que eu guardo essa máscara. Posso guardar essa máscara dentro de um recipiente, por exemplo, como é um saco de papel perfurado, porque ele tem ventilação, posso botar ali dentro, posso botar num Tupperware e fechar e deixar o ideal é que tenha eu deixo uma aberturazinha para poder circular, deixar num ambiente e quando eu for desprezar essa máscara, sempre colocar num saco plástico, fechar e jogar dentro do lixo normal, tá certo? Aí tem a segunda máscara, que é a máscara chamada cirúrgica. A máscara cirúrgica, ela já é desenhada do ponto de vista industrial para ter tecidos, que é o chamado tecido não tecido TNT, que ele vai me bloquear exatamente as secreções de gotículas de uma outra pessoa. Então, nessa situação, eu tenho a mesma indicação que eu tenho para a máscara de tecido. No entanto, se eu estiver com a máscara cirúrgica utilizando e se alguém estiver sem a máscara e falando mais próximo, eu não vou me contaminar, porque aquelas gotículas não vão ultrapassar exatamente essa superfície de filtração da máscara, tá certo? No entanto, a máscara cirúrgica, como vocês podem ver, ela é aberta lateralmente, tá certo? Ela é aberta lateralmente. Então, ela vai prevenir exatamente no momento em que alguém fala na direção da máscara. Se alguém estiver falando aqui, eu não tenho como prevenir muito, tá certo? Porque ela é aberta lateralmente, tá certo? Então, a prevenção dela vem da parte da frente, frontal. E também, por isso, se eu estiver num ambiente com muita aerossolização, um ambiente fechado, com muita gente, algumas pessoas sem máscaras, pessoas que possam estar tossindo, um ambiente de repente mais recluso,
e eu posso gerar aerossóis, esses aerossóis podem eventualmente passar por aqui. A gente não tem a Covid-19, a princípio, como uma doença de aerossolização, a não ser que você manipule vias respiratórias, mas a gente fica atento para situações onde você possa ter uma exposição prolongada em ambiente pequeno com muitas pessoas, tá certo? Então, ficar atento para isso. Ela é uma máscara que eu não posso reprocessar essa máscara. Eu não posso passar nada nessa máscara, álcool, lavar, não posso fazer nada. Ela tem um tempo de utilização dela teórico é de 4 horas, a gente na pandemia estendeu isso para 6 horas de uso contínuo, tá certo? E é uma máscara que após isso eu tenho que desprezá-la, ou seja, eu não devo reutilizá-la. E finalmente a gente tem aqui as chamadas máscaras PFF2 ou N95. Essas máscaras, elas têm uma característica bem diferenciada, porque são as melhores máscaras respiratórias que a gente tem para utilização. Elas filtram no mínimo 94% de todos os gotículas que chegam em particulados. E essas máscaras, elas têm elas têm 4 camadas de filtração, sendo que tem uma camada interna que é uma camada de filtro eletrostático. O que é isso? É um filtro com carga, e essa carga ajuda muito a reter as secreções respiratórias, porque quando a gente fala, a gente gera um monte de gotículazinha pequena com diâmetros variados, 2 micrômetros, 5 micrômetros. O vírus ou qualquer agente infeccioso, ele está junto dessa secreção, ele está junto dessa bolinha de água e secreção que a gente emite. E essa bolinha de água e secreção, ela tem carga. Então, geralmente, ela tem uma carga eletrostática e que a máscara aqui dentro tem uma carga contrária. E com isso, essas gotículas pequenas são atraídas por essa carga e ficam presas. Então, ela é uma máscara de excelente nível de filtração para essas situações, que é o caso da Covid-19 e de outras. Essa máscara consegue prevenir não só a Covid-19, mas outras pessoas que estivessem, por exemplo, com bacilo da tuberculose, pessoas que estivessem com sarampo, pessoas que estivessem até com varicela, com catapora em atividade e que estivessem aerossolizando, ou seja, gerando aerossóis no ambiente. Essa máscara tem capacidade de filtrar exatamente isso, impedir que essas gotículas infectantes cheguem na pessoa. Eu tenho que colocá-la também da mesma forma como eu falei para vocês, eu tenho que colocá-la pelas alças, tá certo? Então eu coloquei pelas alças, eu não pego na parte exatamente que tem acesso. Essa máscara tem a capacidade também de vedar completamente, ó. Eu vou vedar aqui em cima, tá certo? Então eu vedo na parte de cima, eu tenho a vedação lateral e eu tenho a vedação inferior. Então com isso, essa máscara, ela veda completamente a entrada de ar lateral, por baixo ou por cima, fazendo com que todo o ar tenha que entrar pela superfície filtrante dela. Então, alguém pode estar tossindo, espirrando, gerando aerossóis nesse meio, que não vai acontecer nada comigo. Por quê? Toda essa carga vai passar necessariamente pela máscara. Ela não vai entrar pela parte lateral, como a gente viu pela máscara cirúrgica, tá certo? Ela entra sempre necessariamente porque o sistema de vedação dela é excelente. Essa é uma máscara também, ó, vou tirar aqui, ó, por toda a parte de alça, ok? Essa máscara é uma máscara que tem uma característica que ela pode ser reutilizada, e a gente viu isso na pandemia, por até 5 a 7 dias, tá certo? Então, essa máscara N95, ou PFF2, eu posso utilizá-la por até 5 a 7 dias. Então, eu vou utilizá-la, né? Eu vou começar a utilizá-la, passo o dia inteiro utilizando essa máscara, ok? Terminou o dia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer simplesmente o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer retirá-la pelas alças. Eu tiro a alça inferior primeiro, depois eu tiro a alça superior, tá aqui na minha mão, e eu vou guardá-la, tá? Eu vou guardá-la num recipiente, que é um recipiente melhor que seja aerado, tá certo? Então, dentro de um saco de papelão, guardá-la num local que possa, um Tupperware aberto, que possa estar num local que tenha algum nível de circulação de ar, ou efetivamente num local, num Tupperware fechado, que tenha alguns furinhos, por exemplo, que possam ventilá-la. E no dia seguinte eu vou utilizar. E eu posso utilizar ela de 5 a 7 dias. Então essa é uma máscara que me permite a utilização. Eu não posso lavá-la de forma nenhuma, não posso passar nada, álcool, água, nada. Terminou esse período de 5 a 7 dias, eu desprezo ela da mesma forma dentro de um saco plástico, fecho, jogo no lixo normal e vou utilizar outra máscara, tá certo? Aonde que a gente pode utilizá-la melhor? É exatamente nesses locais fechados. Reuniões, eu vou para reuniões, vou passar 2, 3, 4 horas em reuniões, tem 5, 6, 7 pessoas dentro, uma sala fechada, ar-condicionado.
Então, essa é uma máscara excelente para isso. Dentro de um avião, vou fazer uma viagem de avião, eu tenho pessoas que podem estar próximas de mim, que de repente, por alguma razão, puxem a máscara e tussam. Eu já vi acontecer isso. De repente, o indivíduo está no supermercado, eu vi um indivíduo abaixar a máscara e espirrar. Ele abaixou a máscara, espirrou, e instintivamente, eu não sei por que essa pessoa fez isso. Então, são situações que você pode ser pego desprevenido. E essa máscara vai lhe dar condições exatamente de, mesmo em situações caóticas, críticas dessa, você não vai se contaminar, tá certo? Então, viagem de avião, reuniões fechadas, você vai utilizar, preferencialmente, procure utilizar as máscaras como essa aqui também, que é a N95 PFF2. Você está num local onde tem maior movimentação de pessoas, você vai ficar mais tempo, tá certo? Você usa máscara cirúrgica. Agora, você vai no supermercado, você vai andar na rua, você vai sair em locais onde você vai transitar e você não vai ter contato com pessoas, não vai conversar muito, pode usar a máscara de pano, tá certo? Pode usar máscara de pano. Então, você deve ter em casa mais de uma máscara, tá? Pode ter a máscara de pano, pode ter a máscara cirúrgica, pode ter a máscara N95 e exatamente fazer a utilização dela conforme melhor você tenha na situação de demanda para melhor prevenção em relação à Covid-19.